Olá, o tema de hoje é estilo de vida e prevenção do câncer de mama. A ciência demonstrou que o câncer de mama, em vários casos, é uma doença em que a genética tem uma grande influência. São aqueles casos em que você tem mãe e filhas com câncer de mama, a avó, a mãe e mais uma sobrinha com câncer de mama, aqueles casos em que você tem uma incidência maior em parentes do primeiro grau. Mas eles representam a minoria dos casos. Em geral, ao redor de 10%, talvez seja um pouco mais, mas é um número pequeno de casos em relação ao total. A Organização Mundial da Saúde e vários estudos epidemiológicos mostraram que o estilo de vida tem uma importância grande. Índice de massa corpórea elevado, a obesidade, o baixo consumo de frutas e legumes, a inatividade, a vida sedentária, o fumo, o tabaco está sempre envolvido numa série muito grande de cânceres, o de mama é um deles, e o abuso de álcool. Então, esses fatores que dependem do estilo de vida que a pessoa levou pela vida inteira, aí, né, a longo prazo. Nós vamos discutir esse tema com a doutora Alice Francisco. A doutora Alice é médica, mastologista e é diretora da Maple Tree Brasil. A Maple Tree discute a reabilitação das pacientes que tiveram câncer de mama através da prática de atividade física. No passado remoto, havia aquelas panaceias na medicina egípcia, medicina grega, romana, etc. Todas as doenças você dava sempre aquela poção que, na verdade, era uma mistura de substâncias. Se existe uma panaceia na medicina moderna, um tipo de atividade que beneficia todas as pessoas de um modo geral, essa panaceia é a atividade física. Essa é a discussão que nós vamos ter com a doutora Alice. Alice, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de início assim sobre as principais causas do câncer de mama. Primeiramente, obrigada pelo convite. O câncer de mama é uma doença com muitos fatores que elevam o risco dela se desenvolver. O câncer é uma célula que cresceu errado e o nosso organismo não conseguiu reparar. Mas no câncer de mama existem algumas coisas muito importantes, principalmente relacionadas à fisiologia da mulher. O homem também tem câncer de mama, mas no caso da mulher, principalmente relacionadas ao estrogênio. Então, o maior tempo dessa mulher menstruando ao longo da vida, menopausa mais tardia, menstruar muito cedo, usar hormônios de forma indiscriminada, muito tempo, sem controle, além das questões genéticas, por exemplo, que são a minoria, mas tem uma implicação sim na causa. E relacionando com a obesidade, com o sedentarismo, por que isso é um aumento de risco? Porque a gordura periférica produz hormônio, que é o estrogênio, o principal implicado aí na formação do câncer de mama. Então, são várias causas e a gente sabe que hoje o estilo de vida é bastante importante. Quando alguém da família é diagnosticado com câncer de mama, fica todo mundo assustado, né? O câncer de mama é uma doença que vem com um impacto emocional muito grande, não só para a pessoa que o tem, claro, mas para todas as que estão próximas, né? Não precisam nem ser familiares. A colega de escritório, a outra que a amiga, etc., todas ficam assustadas, né? Explica um pouquinho o papel da genética, o real papel que a genética tem. O câncer de mama, como já dissemos aqui, 90% das situações não tem relação com a genética, não tem relação com o histórico familiar. A maioria são outros fatores, alguns que a gente conhece, outros que a gente ainda não conhece. Mas dos casos onde existe histórico familiar, pode ser simplesmente uma coincidência ou pode ser que exista alguma alteração no DNA dessa mulher, alguns genes que aumentem o risco de desenvolver a doença. Algumas famílias requerem essa investigação para a gente saber até condutas preventivas, redutoras de risco, mas a genética é a minoria, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Ela não é a maior responsável pelos casos de câncer de mama. Claro que quando existe o histórico familiar, a gente tem que estar mais alerta, mais atento, fazer exames de uma forma diferenciada, o rastreamento pode precisar começar mais cedo,
mas ela não é o principal fator mais para o câncer de mama. Fala dos outros, então. Eu Dos outros. citei no começo fatores que são do estilo de vida, né? Sim. Se você fuma, se bebe, Sim. se não consome frutas e legumes na proporção ideal, índice de massa corpórea elevado, etc. Esses fatores têm realmente importância? A literatura é muito clara. Tem. A literatura é bem clara com relação aos fatores do estilo de vida, não só para o câncer de mama, mas para diversos outros tipos de câncer. 40% dos tumores são... a causa deles é o estilo de vida. Então, a obesidade é importante para o câncer de mama por causa da produção de estrogênio na gordura periférica, na gordurinha do abdômen, né? Então, essa produção aumentada acaba favorecendo o desenvolvimento de tumores. Então, obesidade e sedentarismo andam juntos, né? Então, o sedentarismo também é um fator importante. Para o câncer de mama, o tabagismo tem um peso, porém menor do que o abuso de álcool, do que o uso e abuso de álcool. Mesmo pequenas doses de álcool já podem aumentar o risco de câncer de mama. Existem alguns fatores que a gente não consegue mudar, né? A idade que a mulher começou a menstruar ou vai parar de menstruar, o número de filhos, a gente não consegue mudar. A amamentação é um fator protetor. Não amamentar não quer dizer que você vai ter mais risco, mas a amamentação protege um pouquinho, a redução de risco é bem pequena, mas é um fator protetor. E a reposição hormonal, que pode aumentar um pouquinho o risco. Se a gente comparar o risco da reposição hormonal e da obesidade, a obesidade aumenta mais o risco do que a reposição hormonal, mas lembrando que essa reposição precisa ser bem controlada, com acompanhamento do ginecologista e por um tempo determinado. Os principais são esses. Alice, eu trabalhei no Hospital do Câncer há muitos anos, quase 20 anos no total. Eu lembro claramente de um caso no departamento de mama que foi apresentado na reunião geral dos médicos, que era uma menina de 32 anos que tinha câncer de mama. Era um caso de câncer de mama que não tinha nada de especial, a não ser a idade da paciente. E ficou todo mundo chocado, porque câncer de mama era uma doença comum depois dos 50 anos de idade, ou relativamente comum. Mas aos 32 anos, quer dizer, era um motivo de surpresa, tanto que foi apresentada na reunião geral. Hoje, todos nós, oncologistas, vimos muitos casos nessa fase da vida. As pessoas sempre perguntam qual é a explicação para tanto câncer de mama em mulheres jovens. Eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre isso. Acho que a ciência ainda tem muito a mostrar sobre isso. Mas do que a gente tem até hoje, realmente, o câncer está ficando uma doença mais jovem. O câncer de mama tem acontecido com mais frequência em mulheres mais jovens. E a justificativa, com certeza, é o estilo de vida. A alimentação não está legal, as mulheres não se exercitam, a gente não aprende a se exercitar desde criança. Então, quando a gente cresce, não tem esse hábito, né? Então, o estilo de vida, com certeza, é o responsável pelo maior número de casos em geral e pelo maior número de casos nessa população mais jovem. Não sei ainda o que a gente vai ver aí de dados. Hoje, aqui no Brasil, 40% dos cânceres de mama são abaixo dos 50 anos. Então, o alerta fica aí para a gente começar a cuidar do estilo de vida o quanto antes. É curioso, né, como essas coisas evoluem, né? Nós estamos vendo aí esses casos de câncer cada vez em pacientes mais jovens, né? Você mesmo disse que abaixo dos 50 anos acontecem 40% dos casos. Nós temos uma discussão aqui no Brasil, em vários outros países, a respeito do momento em que a mulher deve fazer a primeira mamografia. As sociedades médicas, em geral, propõem que, para mulher de risco comum, aos 40 anos. O Ministério da Saúde usa o critério do INCA, o Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, que propõe aos 50 anos. Qual a tua opinião? De que lado você está nessa discussão? Estou do lado das sociedades médicas. A gente tem que começar o rastreamento aos 40 anos e realizar anualmente. A nossa estatística brasileira, ela é um pouco diferente de outros lugares. A gente tem esse número alto de mulheres abaixo dos 50 com câncer de mama. Se eu começo a rastrear essa mulher só com 50, eu posso detectar uma doença muito mais avançada do que eu teria descoberto com 40, 45. Então,
se eu não estou olhando para essa população, eu estou deixando passar alguns cânceres. Esse é o grande problema, né? A gente ainda tem um número muito elevado de diagnósticos tardios por diversos fatores, mas começar aos 40 faz toda a diferença. Isso para a população de risco geral. Nos casos de histórico familiar, esse rastreamento pode precisar começar até antes. Então, realmente a avaliação com o médico é importante para determinar que idade que eu começo. No geral da população, não tem histórico familiar importante, não tem o risco elevado. A gente começa com a mamografia aos 40. É o ideal. E todo ano. Você falou que o tabagismo, no passado, a gente sempre soube que o tabagismo provoca câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de rim, uma série de localizações, até câncer de útero na mulher, né? Mas, na verdade, o câncer de mama sempre ficou um pouco fora dessa discussão, né? Hoje está claro que ele tem essa influência. E está claro também que a influência do álcool é maior do que a do tabagismo, no caso específico do câncer de mama, né? Você tem alguma explicação para isso, né? As hipóteses a esse respeito são justamente relacionadas ao metabolismo hepático. Que o metabolismo hepático poderia ter alguma alteração nos níveis hormonais e aí predispondo à formação de tumor de mama por causa dessas alterações. O ideal mesmo, pensando no câncer de mama, era que não tivesse ingesta de álcool nenhuma. Não é nem, eu vou ingerir uma dose, eu não vou ter risco. Não. Se a gente quiser reduzir o risco, seria não ingerir nada mesmo. Mas provavelmente seja relacionado ao metabolismo hormonal. Essa questão tem que ter um equilíbrio no estilo de vida, né? Porque o álcool está tão ligado às atividades sociais, né? Que é praticamente impossível você colocar isso como uma mensagem de saúde pública válida para todos. O equilíbrio é a chave, né? Para a prevenção de boa parte das doenças. E mesmo porque eu acho que essa questão de risco é mal avaliada pela população de um modo geral e por nós médicos até, né? Porque se você tem um risco de ter um câncer de mama de 10%, e aí eu digo que determinado fator aumenta esse risco em 30%, as pessoas entendem normalmente que você tinha um risco de 10% e agora está dando um salto para 30%. Elas não entendem que o risco de 30% a mais é a partir dos 10% que você já tinha. E 30% são 3% de aumento de risco. Exato, exatamente. Essas avaliações, na verdade, são mais complicadas um pouco e têm que ser explicadas para os pacientes, né? Sim. Por isso que a conversa com o especialista sobre o seu risco também é muito importante. Saber qual é o seu risco e como eu posso tentar reduzir no dia a dia. E a atividade física, que é o interesse especial que vocês da Maple Tree têm? Atividade física, acho que os conceitos têm mudado muito nesses anos, né? Na época que eu fazia residência, a gente não falava para paciente nenhum que precisava se exercitar para reduzir o risco de câncer ou para se reabilitar. E nenhum professor falava isso para a gente? Nenhum professor falava, mas com o passar do tempo isso tem sido tão comum e faz parte até dos nossos manuais de oncologia, dos nossos guias, né, dentro da prescrição do paciente. Então, existe redução do risco de desenvolver o câncer, para vários tipos, já comprovado, para o câncer de mama, inclusive. A gente consegue reduzir isso em torno de 25%, 30%, só com atividade física. Mesmo para quem já teve algum diagnóstico e está em acompanhamento, a gente reduz o risco de ter alguma coisa novamente, aumenta a chance de cura daquela mulher. Então, não existe você tratar paciente hoje de câncer de mama, falando pela minha área, sem orientá-la da prática de atividade física. A minha geração de oncologistas tratava de câncer, de um modo geral, né? Com o avanço dos conhecimentos, houve necessidade da gente se especializar. Na especialização, meu interesse foi câncer de mama a partir dos anos 90. Então, eu tratei, milhares de pacientes, como todos que se especializam numa doença tão frequente quanto o câncer de mama. E a gente não discutia essas questões, sabe? O câncer de mama era considerado uma fatalidade que atingia algumas mulheres e não atingia outras. E depois que começaram a surgir esses conhecimentos, o papel, o impacto da atividade física em quem já teve câncer de mama. Eu, a primeira vez que li um trabalho, uma discussão das mulheres que tinham câncer de mama, faziam todos os tratamentos, quimioterapia, radioterapia, o que fosse necessário. E a partir do diagnóstico,
começassem a fazer atividade física, elas tinham uma queda de quase 30% no número de recidivas. E o que sempre me deixou muito curioso é que você pega uma mulher, tem câncer de mama. As mulheres enfrentam uma diversidade que é muito impressionante, né? Quimioterapia, cai cabelo, mal-estar, etc. Fazem cirurgias, às vezes extensas, né? Depois radioterapia, e elas suportam todo o tratamento. Porque se eu digo que a quimioterapia, naquela situação, tem um impacto de 30% no índice de cura, todas querem e se submetem ao tratamento. Agora, como é que você faz quando você diz para as pacientes que se ela passar a fazer 30 minutos, sei lá, de exercício por dia, de atividade física por dia, ela corta em 30% o risco de recidiva? É difícil delas acreditarem que elas conseguem reduzir o risco com isso. Eu acho que uma sorte que eu tenho, e que você tem também, é nós praticarmos atividade física. O médico orientar e fazer o que ele está orientando acaba sendo um convencimento, né? Uma coisa mais fácil aí para convencê-la. Mas realmente é muito difícil. Elas estão num momento muito frágil, cheia de novidades aí, tratamento, a questão estética, enfim, as questões familiares também envolvidas, porque a doença vem para todo mundo em volta dela. Então é muito difícil de convencer, principalmente pessoas que nunca fizeram nada na vida, que aquilo realmente vai fazer a diferença. Mas eu acho que os dados existem, né? E realmente é insistir, é bater na tecla de toda vez que está fazendo alguma coisa, vamos fazer. Qualquer exercício é melhor do que não fazer exercício. Se ela puder fazer 10 minutos por dia de uma caminhada em volta do quarteirão, já está bom, né? O que eu quero é que ela se movimente. O cenário ideal existe. Ela fazer pelo menos 150 minutos por semana, dela fazer exercício resistido junto com exercício aeróbico, mas nem todas vão poder fazer isso por vários motivos. Então, se ela fizer alguma coisa, já tá bom. Então, a gente tem que insistir como profissional de saúde. Muitas vezes a gente precisa desse apoio da família, de alguém. Vai junto, incentiva, vamos fazer porque isso vai ajudar a curá-la. Essa é a grande história. Ela precisa entender que assim como a quimioterapia, se a gente pudesse botar o exercício num comprimido, dá para ela tomar todo dia, ela tomaria também. Mesmo que o comprimido provocasse enjoo, mal-estar. Mesmo que provocasse. Se a gente pudesse juntar todos os benefícios dele, colocar num comprimido e ela tomasse todos os dias, ela precisa entender que o exercício, ele é um remédio contra o câncer. E ele é também uma vacina contra o câncer, porque ele também previne. Então, esse é o convencimento que a gente tem que fazer todo santo dia. Alice, não são as pessoas que tiveram câncer de mama que não se convencem da importância da atividade física. Todo mundo. Todo mundo, né? Eu viajo muito por questões de trabalho, estou sempre indo para Congonhas, pegando o avião para me deslocar. E no aeroporto de Congonhas você tem a escada rolante e você tem uma escada comum, mecânica, do lado. Como eu viajo e passo ida e volta quase sempre, eu não levo bagagem. Vou com uma pastinha de mão, na melhor das hipóteses. E aí, eu subo sempre pela escada comum. Eu sou o único que sobe pela escada comum. Não estou falando isso para me bacanear, não. Eu sou o único. O resto são jovens, fortes, com saúde, executivos de companhias, e todos, às vezes, formam um bolo ali na entrada da escada rolante, para subir um lance de escadas. Como você explica essa dificuldade do ser humano em gastar energia fazendo exercício? Eu acho que é uma coisa cultural já, né? Acho que não existe mais aquela história das crianças serem tão ativas e aí a gente cresce inativo, né? Existe uma pesquisa da Nike de atividade física na infância, eles falam justamente isso, crianças inativas são adultos inativos. É muito difícil você criar essa consciência. Quanto mais idade, é mais difícil você criar essa consciência. Então, a gente precisa criar consciência desde pequeno. Eu tenho um filho de 11 anos e ele faz atividade física. Então, eu crio essa consciência nele hoje, porque ele vai ser um adulto ativo também. Agora, é uma questão cultural, muitos fatores, a gente coloca tudo na frente, não tem tempo para fazer exercício, mas tem tempo para fazer tudo.
Então, às vezes, esse tempo precisa aparecer quando vem a doença e não é isso que a gente quer. A gente quer que venha para prevenir, a gente envelhecer de uma forma saudável, a gente viver os nossos dias da melhor maneira, com autonomia, né? O exercício não é só ser bonitão, esteticamente, musculoso, não é isso, né? É saúde, é autonomia, você conseguir fazer as suas coisas, subir e descer uma escada tranquilamente, carregar suas compras do mercado. Eu falo isso para as pacientes. Eu tenho uma paciente que ela sempre falava que ela não conseguia abaixar para amarrar o tênis. Quando ela começou a se exercitar, ela me fez um vídeo e mandou, abaixando para amarrar o tênis. Então, é uma coisa que parece tão pequena, mas é uma autonomia no dia a dia que faz uma diferença incrível. Então, o exercício não é só a questão da estética, é muito além disso. É a saúde e essa consciência precisa ser criada. A gente precisa ser educado para isso. Eu tive uma paciente que, quando conseguiu amarrar o tênis, chorou. Essa estava muito emocionada. Ficou emocionada por ter conseguido amarrar o tênis, coisa que ela não conseguia fazer por muito tempo, né? É. Eu peguei uma fase que não existia mamografia. Toda a ênfase do diagnóstico precoce era dada ao autoexame. Normalmente, a gente aconselhava as mulheres, uma vez por mês, pelo menos, durante o banho, levantar o braço e aí palpar a mama. Em geral, depois da menstruação, que é quando a mama fica menos túrgida, né? Menos encaroçada, como diz o povo. Toda a ênfase era aí, para fazer o diagnóstico. Porque as mulheres não palpavam a mama, sei lá, uma dificuldade. Como os homens não palpam os testículos, né? E, na verdade, hoje o autoexame tem um papel secundário, né? Como é que vocês encaram o autoexame? Eu acho que o autoexame ainda é importante, porque ainda boa parte das mulheres descobrem o próprio tumor. Então, eu acho que ele não perdeu a importância no cenário como um todo. Como a gente tem um avanço nos métodos diagnósticos absurdo, a mamografia é o mais importante em termos de rastreamento. Mas o autoexame, eu continuo educando as minhas pacientes a fazerem, a observarem as suas mamas todo mês, porque muitas delas são as responsáveis por descobrir alguma alteração. Então, o autoexame ele não deve ser usado isoladamente para rastreamento e detecção precoce de câncer de mama. Mas ele ainda é uma ferramenta que ajuda a gente no dia a dia, associada com a mamografia, com o exame clínico, quando a paciente vai para o consultório. Então, ainda tem o seu papel. Às vezes você encontra mulheres que dizem, eu não fiz a mamografia porque eu fui na ginecologista, ela me examinou, olhou minhas mamas, achou que está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Não sei. Eu espero que sim. Mas acima, como a gente já disse aqui, acima dos 40 se tem, mesmo, independente da questão do risco aí, se não é alto risco, tem que fazer. Se o médico não pediu, peça para fazer. Você sabe que eu sempre tive dificuldade de palpar a mama. E eu sempre achei que eu era um incompetente, porque eu acho que tratei mais de 2.000 mulheres com câncer de mama na carreira inteira, né? Mais de 50 anos de oncologia. Às vezes as mulheres diziam, olha, eu tenho um caroço aqui. Eu palpava e não encontrava. Passava pela vergonha de dizer, põe o dedo onde você palpou. É uma confissão de analfabetismo, né? Profissional. E uma vez eu fui para um congresso nos Estados Unidos, cheguei, fui para o hotel, desfiz a minha mala. Quando estava desfazendo a mala, liguei a televisão. Tinha um desses programas da tarde e esse programa estava entrevistando o Dr. Kraile. O Kraile era um cirurgião com uma experiência, tinha operado mais de 5.000 casos de câncer de mama. E ele tinha, na época em que se fazia aquelas cirurgias estendidas, que a mulher perdia a mama, todos os linfonodos debaixo do braço, o músculo peitoral, ele começou a fazer uma mastectomia simples, tirava o seio só e acabou. E mostrou que na casuística dele os resultados eram semelhantes aos outros, embora ele não tivesse feito nenhum estudo comparativo. E nessa entrevista, ele falou, olha, é difícil palpar a mama, muito difícil. E disse que acontecia com ele o que acontecia comigo, que não tinha um décimo da experiência dele. E às vezes eu tenho que pedir para a mulher mostrar com o dedo. As mulheres palpam o tumor mais facilmente do que nós médicos, porque a mulher joga com duas sensibilidades, uma da mão e outra é a pressão contra
a parede do tórax, não é? Eu fiquei bastante confortado com essa experiência. Você tem essa mesma dificuldade? Às vezes acontece, né? Eu acho que a pessoa que melhor conhece a mama, que vai poder apontar melhor pra gente, é a paciente. Então, na maioria das vezes, quando elas têm alguma queixa, eu falo, quando eu vou examinar, eu falo, me mostra aonde você percebeu alguma coisa. Faço o meu exame normal e presto bem atenção, além do comum, aonde ela tem a queixa. A maioria das vezes, se elas falam que tem alguma coisa, é porque tem. Né? Existe realmente a percepção mais fácil de conhecer melhor o corpo, tem a questão da intuição feminina, né? Então, a maioria das vezes a gente pede sim, mas acontece sim. Acontece. O problema também da palpação do médico é que ele palpa que ali existe um nódulo, né? Só a palpação. Caroço. Ele não sabe o que é aquilo, né? Pode suspeitar, às vezes é bem suspeito, né? Mas a gente nunca tem certeza, né? É. A certeza vem depois, né? Sim, o exame clínico dá um direcionamento, né? Mas a gente vai ter certeza com os métodos de imagem. Algumas situações precisa da biópsia, né? Especialmente quando existe uma suspeita maior. Mas certeza mesmo, só pelo exame clínico, é muito difícil. Alice, câncer de mama tem um aspecto muito curioso, entre outros, né? São muitos aspectos. Você pega uma paciente, uma mulher, aí com 50 anos, começa a ter dor no estômago, começa a vomitar quando come, perde peso. E aí ela vai ao médico, o médico pede uma endoscopia. Nessa endoscopia diagnostica um câncer de estômago. Ela está doente, vai para o hospital, vai ser operada. Tirou o estômago, ela se recupera naquele pós-operatório, tirou uma parte do estômago, ela fica com uma cicatriz, mas ela não sabe o que aconteceu por dentro, não é? E ela estava doente e se recupera. O câncer de mama tem um aspecto que o diferencia da maioria dos tumores. Você pega uma mulher, está normal, não sente nada, não tem nenhuma queixa. Está trabalhando, tem 45 anos, plena produtividade, cuidando dos filhos, da família, essas atividades todas que as mulheres têm. Vai fazer uma mamografia. Vai fazer porque tem que fazer, todo ano ela faz, a ginecologista pede. Vai lá, faz a mamografia. E aí veio o resultado de uma lesão suspeita. Essa mulher que estava levando a vida que todos nós levamos no cotidiano, de repente entra por um túnel que vai levá-la para um universo completamente desconhecido, que vai envolver conhecimentos que ela não dispõe, cirurgias, tipos de cirurgia, as quimioterapias, faz radioterapia ou se não faz, como é que você conduz depois o tratamento hormonal, que pode durar anos. É uma avalanche de informações que nós, médicos, temos muita dificuldade, às vezes, de decidir qual o caminho mais adequado. Na tua experiência, como é que essas mulheres costumam reagir nessa fase? São muitas informações ao mesmo tempo para elas receberem. E muitas mulheres não tinham nada, como você disse. Eu acho que a sorte que a gente tem hoje em dia é ter a consciência da importância de ter o apoio da família e da importância de ter a equipe multidisciplinar. Ninguém trata câncer sozinho, né? Então, ela precisa ter um suporte psicológico nesse período. Muitas coisas vão mudar. O trabalho pode mudar por um período, né? As rotinas em casa podem mudar por um período. Então, essas adaptações todas precisam não só do apoio do médico, do mastologista, do oncologista que está na frente dela, mas de todo mundo que está à volta dela. Eu comento com as minhas pacientes que nós somos um time. Eu, a paciente, os outros profissionais da equipe multi e a família. Ou as amigas, quem estiver ali do lado. Porque ela sozinha é difícil absorver tudo que vai vir. A gente sabe que é temporário, né? Que tudo vai passar e, graças aos avanços, a gente tem muito mais mulheres que se curam por causa do câncer de mama do que a gente tinha antes. Mas passar por tudo isso, a gente precisa de apoio. Não dá para deixar ela sozinha nessa jornada, né? Então esse apoio vai vir dos profissionais da equipe, mas a gente precisa de outras pessoas quando a gente não está ali sentado na mesa do consultório junto ou dentro do hospital,
que possam ajudá-la a passar por tudo isso. É um desafio muito grande mesmo. Cada uma tem a sua reação, algumas se retraem completamente, outras enfrentam de uma forma muito fácil. Acho que isso vai muito de características individuais e do que já passou no seu caminho, mas a gente tem que ter uma rede de apoio muito importante. Alice, eu sou um pouco pessimista nessa questão em relação às mulheres. Eu tratei de homens e mulheres a vida toda. Sempre um doente que vai fazer quimioterapia, o homem, tem sempre uma mulher ao lado dele. Ou é a esposa, ou é a filha, ou é a cunhada, sobrinha, a amante. Tem sempre uma mulher do lado dele. A quantidade de mulheres que vai sozinha fazer quimioterapia É a maioria. é enorme. Não, isso não vale só aqui, não. Sabe, você visita hospitais em outros países, em centros internacionais, você vê na sala de espera aquelas senhoras, um monte de senhoras sozinhas, e os homens sempre com uma mulher do lado. Por que isso acontece? Por que nós, homens, temos essa resistência? É falta de solidariedade ou é porque nós não sabemos lidar com esses problemas? Eu acho que muitos não sabem lidar com a situação. E às vezes já existia uma situação onde não havia um apoio, né? Já existia um relacionamento mais frio, digamos assim. Não estou falando de aspectos íntimos, mas eu estou falando de preocupação com o outro, de cuidado com o outro. E aí o câncer só ajudou a isso transparecer, né? E essa mulher muitas vezes acaba se vendo sozinha, sim. Existem abandonos durante o tratamento, né? Pacientes que passam pela quimioterapia porque ela ia ficar sem cabelo, o marido não quis ficar com ela mais. Isso, infelizmente, ainda acontece. Eu acho que é um pouco do homem não estar preparado para ser apoio, mas para receber apoio. E a mulher, acho que é mais preparada para isso, né? Do ponto de vista cultural e familiar, a gente sempre foi preparado para ser apoio, para ser mãe, para ser filha, Para cuidar, para né? cuidar, né? Então, é muito comum a gente ver as pacientes ou sozinhas, ou com uma amiga, com uma filha, uma outra familiar. Infelizmente, essa situação de abandono não é incomum, não deixou de acontecer e não vai deixar de acontecer. E qual a implicação que tem esse descaso na reabilitação depois? Porque essa pessoa que não teve um companheiro que ficou do lado dela durante essa fase tão dura do tratamento, vai apoiá-la quando ela disser que precisa de tempo para fazer atividade física? Na maioria das vezes eu vejo que não, né? E algumas mulheres aceitam a situação e mantêm, não tem nenhuma mudança nisso. Mas tem mulheres que até por viverem ali a situação do câncer e precisarem dar algum significado novo para alguma coisa na vida, elas tomam as rédeas e falam, não, eu vou fazer, eu vou cuidar de mim, eu não preciso deste apoio, eu vou escolher um outro apoio da família, né? Uma amiga, alguém que possa estar comigo nesse momento. A gente não sabe ao certo o impacto das emoções sobre o tratamento do câncer. Existem algumas pesquisas que falam quando a paciente tem menos apoio, ela abandona mais o tratamento, ela não responde tão bem aos cuidados que a gente orienta. Então, por esse cenário, a gente poderia ver uma maior taxa de recorrência, uma chance menor de cura. É difícil comprovar alguma coisa relacionada à emoção nesse sentido. Mas claro que sempre ter um apoio é o diferencial. Olha, uma coisa tão importante quanto a atividade física como um método de redução de risco, isso varia um pouco de um trabalho para o outro, mas cerca de 30%. Não é? Eu li um pequeno trabalho, um número pequeno de pacientes, foi publicado no JAMA, que é uma revista, claro, de maior importância, mostrando que doentes que vêm com câncer de mama e começam o tratamento pela quimioterapia, que a gente sabe que muitas vezes tem que ser feito dessa maneira. As que praticavam exercício tinham um maior índice de remissão da doença, quer dizer, aí um dado objetivo, o tumor regride, diminui de tamanho, não é? Você acha que os nossos colegas médicos estão preparados para avaliar a importância da atividade física
e transmitir esse ensinamento para as pacientes, transmitir esse conhecimento para as pacientes? Eu acho que isso está mudando. E eu vejo com mais frequência colegas que também incentivam a atividade física nas pacientes. Quando eu terminei a residência, ninguém falava isso, né? Se eu falava para a paciente fazer exercício, eu estava errada em falar. Onde você está com a cabeça, né? Mas eu vejo mais pessoas falando isso. As pesquisas aumentaram 300%. Desde que o Colégio Americano de Medicina Esportiva publicou as normas, as orientações para exercício na oncologia, né? Então, esse aumento de publicações, essa abordagem dos assuntos nos congressos médicos. Então, eu acho que isso vai conscientizar as pessoas a falar mais sobre isso com os pacientes. Com relação às respostas, os estudos já vêm mostrado, isso é o principal campo de pesquisa hoje em dia no exercício oncológico, é o aumento da efetividade do tratamento se você faz o exercício. Aumenta o efeito da químio, aumenta o efeito da rádio e reduz o efeito colateral. Então, você melhora a qualidade de vida dessa pessoa mesmo durante o tratamento. A gente tem que falar com a paciente que ela precisa, com o colega médico que não quer deixar ela fazer, com outros colegas que ainda estão em formação, que é importante orientar as pacientes. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho, mas espero que entre na cabeça de todo mundo aí da oncologia também. Alice, você sabe que na minha geração, na faculdade, o paradigma geral da medicina era que pessoas, homens e mulheres, acima dos 50 anos, não deviam praticar atividade física. Era recomendado que eles fizessem repouso a partir dos 50 anos. Não, mas já tem 50 anos, agora não pode fazer exageros, tem que fazer repouso. O que acontecia? Os homens se aposentavam, ficavam na sala lendo o jornal, um dia caíam com um infarto fulminante, não é? Hoje você não encontra ninguém que diga que a atividade física faz mal. A pessoa pode não fazer atividade. Mas ela vai concordar que faz bem. Vai concordar, ela sabe que faz bem. Porque também quando você pratica atividade física, se sente muito melhor, não é? Sim. O dia a dia fica mais fácil, ela dá não só melhora a condição cardiopulmonar, etc., e os outros benefícios, mas ela dá um otimismo, não é? A sensação de bem-estar que o exercício traz é muito grande. E porque é uma coisa que todo mundo sabe que faz bem. Quando pratica, sente no corpo a sensação de bem-estar, a gente tem tanta dificuldade em fazer. Eu acho que eles só vão entender essa sensação de bem-estar quando fizerem uma vez e sentirem. Aí o bichinho picou. Não tem jeito. Alice, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Muito obrigada. Essa discussão com a doutora Alice Francisco tem o apoio da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. Esse podcast vai estar aí nos principais agregadores e no YouTube à disposição de todos. Vejam também os nossos outros podcasts. Saúde Sem Tabu, O Porquê Dói e Outras Histórias. Todos eles estão à disposição. Muito obrigado pela atenção.